Vale tudo na comunicação? Imprensa, fakes, IA e todos esses outros BO. Quer saber mais sobre isso? Então vem com a gente, que está no ar o Qual é o BO? Olá, seja bem-vindo a mais um Qual é o BO podcast. Estamos de volta aqui direto do Eco Studio, no Eco Coworking em Sapiranga, agradecendo ao Dé, nosso técnico aí, fazendo toda a produção do nosso episódio. Né, com o nosso cafezinho da prosperidade também, esse espaço tão acolhedor que você pode alugar e vir aqui também fazer seu podcast, fazer seu conteúdo. Esse é o merchan do dia. Que é nosso parceiro desde o começo, né? Eu sou Bruna Monteiro, sou publicitária, sócia da Alta Box Marketing Digital, videomaker, sou a pessoa por trás do Dicas Vale dos Sinos, perfil de conteúdo de dicas gastronômicas da nossa região. Participo de vários projetos na Paranoia Produções, na Vigília Nerd, já há 8 anos, bastante trabalho com a Vigília, e também em outros projetos com a Vale TV, inclusive mais um merchan, né, não combinei nada disso com ninguém. Esse final de semana, neste sábado, acabou de estrear na programação da Vale TV um novo programa Checkpoint, de filmes, séries, games, livros e tudo sobre cultura pop. Que é um pouquinho do que a gente faz também na Vigília, mas num formato televisivo. Então já fica a dica ali para seguir também o programa Checkpoint. E eu, então, não sou a pessoa desses projetos todos, mas sou Polilopes, estrategista de comunicação e presença digital, criadora de conteúdo para marcas e pessoas, jornalista, doutora em comunicação e cultura e entusiasta daquela boa internet que a gente vivia lá atrás e que a gente fica tentando resgatar até hoje. Para quem ainda não conhece qual é o BO, esse aqui é um podcast, videocast, é o nosso projeto querido de conteúdo, onde a gente bate um papo normalmente meio apocalíptico, sobre marketing, comunicação, negócios, internet, conflito de gerações e todas essas coisas que permeiam a gente na vida e no trabalho. Mas, Bru, vamos direto pra pauta, né? Bora lá. Vamos apresentar aí nossa convidada do dia, diretamente aí, vindo de especial aqui na nossa região. A gente aproveitou e resgatou ela, né? Sim, eu vou aqui, tá com a gente hoje a Cris Moraes. A Cris Moraes, pra quem não sabe, foi minha colega de faculdade. Um dia a gente estudou juntas, um dia a gente se formou e depois disso a Cris foi pra São Paulo, né? E nunca mais voltou, só a passeio. E hoje está aqui e veio direto, chegou hoje, pegou o voo, levantou às 4 da manhã, pegou um voo bem cedo e tá aqui agora. Pois é, diretamente de São Paulo pro Qual é o BO, né? Sim. Amamos. Então, Cris, primeiro, muito obrigada por ter vindo e eu quero que tu te apresente. Claro, Conta pro pessoal quem tu é. Bom, eu sou Cris Moraes, na verdade, Cristiane Moraes é um nome muito grande e eu ainda curtei um pouco, né? Eu sou jornalista, como a Poli comentou, eu fiz Unicinos, jornalismo lá com ela, a gente se formou em 2001, né? Muitos trancos e barrancos, mas a gente se formou. Trabalhei na TV Unicinos, fui estagiária de lá, na Rádio Gaúcha, na RBS fazendo algumas coisas, Revista Amanhã. Então, tive uma experiência aqui na imprensa do Rio Grande do Sul, mas o meu sonho era ir para outro estado e eu acabei indo para São Paulo. E a minha ideia era trabalhar com televisão na época, meu sonho era trabalhar com televisão, mas eu acabei começando a trabalhar com conteúdo. Fui para o conteúdo corporativo, entrei no mercado financeiro e acabei, aos poucos, indo muito para essa área de assessoria de imprensa. Tu trabalhou com eventos também, né? Eu trabalhei com eventos, esse evento eu trabalhava com a Expo Money, que era um evento do Educação Financeira e Investimentos, que percorria várias capitais, inclusive aqui em Porto Alegre, então eu sempre aproveitava, né? Vem aqui, visita a família, porque eu também sou de Novo Hamburgo, né? A gente estudou em São Leopoldo, mas eu também sou de Novo Hamburgo. E hoje eu acabo trabalhando mais com comunicação corporativa, assessoria de imprensa, PR. Tem um podcast chamado Pode Ser Pauta. Tem uma agência, Cris Moraes Comunicação. E eu acho que já foi aí. A empresa vai completar 13 anos agora no final do mês. Então, assim, são 13 anos empreendendo, mas são 25 anos na área de comunicação. Cara, 13 anos eu lembro, quando tu tava começando. Porque tu lembra que eu fui pra São Paulo. Sim, você foi na no tua evento casa, comigo, num dos primeiros eventos de Facebook que teve. Isso mesmo, Facebook, a gente foi. gente. Você falou, Cris, tem que ir nesse evento. Eu falei, tá bom, mas que evento é esse? Porque ninguém fazia e não tinha esses eventos aqui. Hoje tem. Obrigada, Cher, por fazer esses eventos pra nós, principalmente. Mas na época não tinha. E a gente foi lá no Frei Caneca, inclusive. E engraçado, né? Porque eu tava começando, eu queria fazer um plano B, que era dar aulas. E você dava aula, lembra? Aí a Poli me ajudou. Ai, como é que eu monto aula? Não sei o quê. E eu tava, né, não tava muito bem na Já Eventos, que aquela época era uma empresa de eventos e tal. Eu tava querendo sair porque eu tava muito estressada. Você chorando todos os dias. Esse negócio assim, porque trabalhar é como de operação e assim.
E daí você me ajudou, né, com as aulas, pô, foi super legal. E eu acabei começando a dar aula de comunicação, de novas mídias, de assessoras mídias lá em 2011, 2012, gente. Que era quando a gente falava de Facebook, de blog, de Twitter. Falava um pouco de SEO, mas não era uma grande coisa, ativação de marca. Ainda falava um pouco de Orkut, depois, né? Daí depois veio o Instagram, isso é muito louco isso. Quando a gente olha para o que a gente faz hoje, que a gente falou, eu queria trabalhar na TV, na faculdade. Odiava TV. Odiava, não gostava de rádio, mas hoje eu tô aqui. Eu gostava de produção, eu adorava rádio, me lembro. Eu gostava de rádio e gostava de produção, eu odiava fazer TV. Mas ter feito a faculdade de jornalismo e ter feito as aulas de TV me ajuda a fazer o que a gente faz hoje. Porque hoje a gente não consegue fugir do vídeo, que era tudo que eu queria fugir na faculdade. Tá aqui, né? Estamos aqui. Bora pra pauta, então. Sim. Boa noite. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A Cris, ela tem um curso de assessoria de É imprensa. verdade. Tá? Olha só. Eu sou jornalista, eu vendo pros outros, mas eu não sei me vender muito bem. Sim. Então aí a gente tá aqui pra te ajudar, amiga. Tá bom, Tudo faz certo. bem, vamos fazer Mas, quando a Cris faz os conteúdos dela de Instagram, ela fala muito que ela é assessora de imprensa raiz. E quando a gente fala assessora de imprensa raiz, não é só porque se formou em 2001. Não é só porque eu sou velha, tá bom? Não é tá. só por isso. Mas é porque tem um conceito por trás. Eu queria que ela explicasse isso. Legal, eu uso bastante essa assinatura mesmo, é porque assim, é assessora de imprensa, né? Então, além de ter aquela, a gente tava comentando vindo pra cá, aquela briga de assessor de imprensa, é o jornalista, é RP e tal, mas assim, eu falo que eu sou assessora de imprensa raiz porque eu gosto do básico bem feito. E o básico bem feito é aquele que tem que aprender quais são os veículos de comunicação. Porque tem muita gente trabalhando com assessoria de imprensa e não entende que os veículos de comunicação, apesar deles serem menores hoje, ter menos pessoas, né? Menos veículos, menos jornalistas, eles estão lá na história. E é muito importante a gente trabalhar com eles primeiro. Você pode trabalhar ativação, redes sociais, os podcasts, né? Mas eu sou raiz porque eu acredito nisso. Eu acredito num jornal, eu acredito num programa de TV, no rádio, nos portais. Então, isso eu acho que é muito importante pensar nessa raiz, porque a partir dali você consegue montar outras estratégias de comunicação. Eu ia falar, né? É importante. Hoje a gente tem muito. A gente fala sobre isso por aqui, né? Hoje todo mundo manja de ser social media, todo mundo ensina a cuidar da rede social, e aí já chama isso de marketing, já chama isso de comunicação, sendo que essas duas palavras tem muitas outras coisas debaixo disso, né? Então, acho que é bem importante a gente ter pessoas como tu que trazem isso, que ensinam isso, né? Acho que pode daí deixar o teu jabá pra quem quiser fazer, saber como é que funciona esses teus cursos e tuas mentorias, porque é essencial. E quando a gente também vai pensar muito na questão regional, né? Divulgar um evento, divulgar um acontecimento, a gente precisa do apoio dos veículos regionais. É essencial pra gente conseguir comunicar com a população, com certos tipos dos povos, né? Os nichos de público para falar com as pessoas, né? Eu acho isso muito importante, que acaba se perdendo um pouco nos últimos tempos, né? A mídia, tanto por ser mídia offline, por ser mídia tradicional, acaba caindo um pouco aí. Mas tem que estudar isso. O pessoal se preocupa muito em pegar o influenciador bombado, o criador de conteúdo só, nem né? me fala, e né? nem sempre é essa pessoa. E eu quero comentar um negócio que até comentar com a Cris aqui. Eu fui no Fórum de Empreendedores Locais, no início de setembro, e o Dudu News estava lá. Né? Uhum. E o Dudu News apresentou o case dele, o desenvolvimento dele. O Dudu News, ele tem, 20 anos. E ele é um fenômeno. Hoje, a empresa dele tem, sei lá, quantos colaboradores já, com equipe de reportagem e tal. E ele apresentou os números novos dele. Em todos os canais, ele tem 500 mil seguidores. Tá? E ele tem 50 milhões de visualizações mês nas redes sociais, como um todo. Mas o que ele está fazendo? Ele está estruturando uma equipe de jornalistas. Ele e o sócio dele, né? Eles estão estruturando uma equipe. Ele continua fazendo as coisas de rua, as reportagens, porque ele começou com 14 anos. E um canal no YouTube. Nossa. E é o formato dele, E que é o que as pessoas gostam. E ele continua fazendo tal. Mas eles estão profissionalizando essa equipe. Eles estão construindo a sede do Dudu News com 60 estações de trabalho. Aí ele vai lançar ano que vem a Dudu News TV. Olha. E
ele está lançando um site, um portal de notícias. Ou seja... o jornalismo independente, ele cresceu muito, Mas eu digo assim, né? mas ele veio pelo Instagram, ele bombou no Instagram, ali que ele ganhou visibilidade, só que ele tá dando todos os passos atrás Sim. pra montar uma estrutura de jornalismo como a gente entende que é uma boa estrutura. Pra Isso não depender, né, das redes sociais que não Exatamente. são nossas. Eu falo isso pra todos os Exato. clientes. Você A faz gente fala ali isso um aqui monte também. de conteúdo e daí você tá ali fazendo pra alguém, né? Porque o Facebook, quando a gente começou lá, era isso. A gente pegava as notícias dos portais e daí ali eles começaram a perceber, não, vamos formar uma galera pra fazer o conteúdo pra gente, né? Sim. Vamos fazer esses trouxas trabalhar pra gente, né? Que é o que a gente faz, a gente trabalha pra eles. É um a gente- Airbnb, né? É. As redes, o Instagram, o Meta, é um Airbnb pra gente morar ali. Se não é a nossa casa Só própria. que quando mas- ele quiser te demitir, ele te demite, Te você larga, fica sim. sem onde morar e sem o conteúdo. Porque eu conheço muita gente que não guarda o conteúdo que produz ainda. Sim. Então vai perder, entendeu? Tem um drive, Tem né? o Drive, salva no computador também, faz backup É. das coisas, gente. Se não contrata alguém que te ajude, ou teu sobrinho aí, tem que ter as coisinhas guardadinhas. Mas sabe que até às vezes os clientes, eles não salvam, mandam as fotos, os vídeos, os arquivos que a gente faz, eles não salvam, gente. Não, quem faz site também, o pessoal não guarda nada, não tem nem a senha do site. Aham. Comunicação é importante, é que nem senha de banco, é sigiloso, é importante você ter ali, né, Teus resguardado acessos, teu informações de material, tu acesso. pagou por aquilo ali, tu deu o teu tempo por aquilo ali, né? Mas vamos seguir então. Vamos seguir com a nossa pauta, o tópico 1. O que a gente tem, Poli? Assim, um tempo atrás, não sei se tu chegou a ver, o causo da palestrante que foi cancelada no LinkedIn, porque o que ela fez? Vou simular entre nós aqui, tá? Eu fui lá e peguei as tuas fotos palestrando em 2 eventos Tá. e alterei e botei o meu rostinho. Oi, que Lindo. legal, gente. E aí eu postei no LinkedIn dizendo que eu estava muito feliz por ter palestrado no evento X. As fotos aquelas não eram do evento X, elas eram de um outro evento. E a pessoa também não tinha Gente, palestrado. eu quero fazer um TED. Será que eu Aham. posso fazer um TED também, né? Ela olha. doou o rosto, então ela se colocou no lugar de palestrante e fez um post sobre a experiência de palestrar. Como eu sou bem curiosa, mas bem curiosa quando estourou, porque alguém viu, foi lá e mandou pra dona das fotos. Tipo, olha só, tá usando suas fotos aqui e tal, não sei o quê. E ela pegou e Nossa, conseguiram ver que tinha fotos da pessoa. alguém reconheceu. Ah. E mandou. E daí foi, e daí a dona E das esse é o lado fotos- bom da internet, né? Nossa, é o lado bom. Sempre tem alguém que viu, A né? dona das fotos foi lá e fez um post dizendo, olha, roubou minhas fotos, tal, não sei o que, expôs a pessoa. Eu sou bem curiosa, eu fui lá olhar a programação do evento. E não é um eventinho, era aquele de recursos humanos, aquele evento nacional. O Conar? Esse mesmo. O Conar. E aí, eu fui lá, peguei o nome da guria e eu li a programação. Dei um Ctrl F lá, busquei, e ela não tava na programação. Não apareceu. Daí eu disse, bom, então realmente ela não foi. E não tava lá, né? Aquilo não foi. Mas assim, se ninguém percebe, isso fica lindo na construção de marca dela, né? Na marca pessoal. Mas quando as pessoas descobrem a farsa, tem esse caso, tipo, tem esse cancelamento, tem todo esse bafafá, gera uma discussão sobre alteração de imagem e tal, que também não é uma coisa nova, né? Pra mim, o mais inovador disso foi a forma como a pessoa fez. Mas esse cancelamento também dá visibilidade. Né? E a pessoa foi lá, e ela foi lá e disse que não, que era verdade, que as fotos eram dela e que ela fez. Ah, lembra a Jéssica do avião? O cancelamento dela não ter dado o lugar dela fez ela ficar, né? Sim. Conhecidíssima. E aí, quando eu fico olhando pra esse falem bem, eu falei mal, mas fale de mim, é isso, e eu queria que vocês falassem sobre isso. Ah, tá bom, joga aí. Eu joguei na roda, Picou, assim, você falei. quer falar, Bruna? Quer que eu falo aí? Pode começar. Olha, então tá bom. Eu, assim, por que eu acho que eu sou uma assessora de imprensa raiz? Eu acho que a imprensa é muito importante. Porque, assim, você posta nas suas redes, você fala o que você quiser, você afirma o que você quiser, você mente à vontade, você faz o que você quiser. Se foi checado pela imprensa, se foi uma matéria publicada, são outros 500. São outros 500. Então, pra mim, assim, tem muito influenciador aí que é, assim, bombado e tal, mas você nunca viu uma matéria, você não acha. Eu sou a primeira, tipo, quem é? Ah, o pessoal fala assim, ó, essa geração nova, né, que nem a Bruna, assim, né? Ah, é fulano, daí eu vou lá e falo, mas quem é essa pessoa? De onde saiu? Daí você vai no Wikipedia, daí você... não tem uma matéria na imprensa pra contar a história dessa pessoa, pra saber de onde ela saiu. Não postou Se der um um blog, Google não aí, postou um artigo. Se der um Google, você vai ver um monte de história minha aí, entendeu? A minha vida é um livro aberto. Agora, quem não tem a vida é um livro aberto pode
tentar mascarar, né? Então é isso, essa menina aí, nas redes sociais, Linklândia, funcionou, né? As fotos, No né? link é Disney. Mas assim, é a mesma coisa que a gente já falou num outro episódio, a história da guria da NASA. Eu lá. pensei A nisso que também. disse que ia voar de foguete, que ia ser astronauta da NASA e tal, e não sei o quê. E daí os veículos deram a notícia. E aí, quando alguém resolveu ir atrás, viu? Até com a imprensa E isso eu- e eu- acontece, gente. E assim, e aquela coisa que a gente bota o olho de jornalista no negócio. Quando eu vi a história da guria da NASA, a primeira coisa que eu olhei, eu disse, cara, ela tem, tipo, 22 anos. Não é impossível. Mas é muito raro. Mas é muito raro. É muito difícil, né? Você fala assim, não, Porque daí tu vai ler o que precisa ter. Ai, precisa ter um mestrado de não sei o quê. Só que as pessoas, elas não se perguntam. Elas leem veem aquilo como verdade. recebem Isso. no WhatsApp, daí vem fake news, né? Porque Aham. leem no WhatsApp e não são capazes de jogar um Google ou entrar no veículo pra checar a informação, Às né? vezes não lê nem o artigo que tá escrito ali, só lê a manchete. Porque muitas vezes é o clickbait, né? Daqui a pouco É o clickbait, é uma notícia total. ali que daí daqui a Ah, pouco vocês você viram? vê Também nem tem um isso. site que fica botando... um dia minha mãe me mandou uma mensagem. Ah, Patrícia Maldonado, sua amiga, faleceu. Eu falei, você tá louca? Falei com ela hoje. Aí tinha alguém... Fizeram um site falando de... Eles fazem pra clicar, põem famosos, Aham. dizendo a notícia, fazendo aquele boletim de... Pra de- dar clickbait, pra dar e clickbait, monetizar em monetizar. cima disso. É um absurdo, gente. O que eu queria comentar sobre isso é até, de certa forma, uma coisa que a gente tava falando aqui nos bastidores, que a gente tava analisando alguns cursos aí, né? Que ensina as pessoas a terem a autoridade, de certa forma, né? É claro que é importante, eu sempre falo. Tu é autoridade na tua coisa e muitas vezes a pessoa que não tá no mundo digital, ela tem toda aquela autoridade, aquela bagagem, aquele conhecimento, aquela experiência, mas aí ainda não transmitiu isso pro mundo digital. Então a gente tem que fazer esse movimento de conseguir trazer isso, mostrar tudo que a pessoa tem para as pessoas verem, né? Mas hoje eu vejo que são módulos prontos, né? De mostrar essa autoridade. É o blazer definidinho, o batom vermelho, o cabelo lombido, a basic girl lá, né? Tô dando um exemplo, não tô julgando ninguém mesmo, mas... Brinde de espumante. Exato, e por aí mas vai. tipo assim, é uma coisa muito de imagem, assim, né? Então, aí a gente acaba caindo nesses lugares e todo mundo fica igual. Eu tento, no meu e até na comunicação dos meus clientes, que, ok, mesmo que daqui a pouco tenha esse perfil mais do blazer, que daqui a pouco é daquela pessoa, daqui a pouco é de uma determinada profissão, daqui a pouco é uma advogada que é mais tradicional e que busca esse estilo mais elegante, assim, mas como que consegue ter isso com o jeito dela, com o tom de voz dela, que sempre vai ser diferente, porque nós somos diferentes, mesmo que eu e tu a gente goste das mesmas coisas, como a gente até falou uma vez aqui, né, irmãos gêmeos vão ser criados, vão ser pessoas diferentes, claro. então assim, mas tem que ficar muito de olho, assim, na forma como isso tá sendo um produto hoje, né? Hoje é um produto te mostrar, te vender. Mas, claro, a imagem, ela comunica, tudo comunica. Mas hoje tem fórmulas prontas pra isso. Tudo é fórmulas prontas, né? Uma coisa que eu tava conversando com uma amiga minha sobre outro contexto, mas que super cabe aqui, que é uma palavra, que é a palavra performance, né? Porque o que acontece? Porque ela tem um duplo sentido hoje na forma como a gente vive, não só como a gente trabalha, mas como a gente vive. Porque a gente precisa performar no sentido de entregar muito, que daí vai lá pra sociedade do cansaço, lá do Bill Churran, Nossa Senhora. a sociedade da performance, que tu tem que fazer, mas ao mesmo tempo é a performance tipo teatral, que tu tem que mostrar. Sim. E isso, Uma máscara, né? isso é total. cansativo demais. E eu acho que uma Porque coisa... a autoridade tu vai performar, né? Se tu ficar só na performance de exibição, digamos assim, de se mostrar, tu até constrói. Só que a autoridade, ela é uma via de mão dupla, né? Tu precisa mostrar que tu sabe que tu pode, que tu tem essa autoridade, mas as pessoas precisam reconhecer. Eu ia falar isso agora, assim, porque daí a gente tem três variáveis nessa equação aí. Que é a pessoa que tá vendendo essa autoridade aí, ensinando essa autoridade pronta, né? Esse modelinho. Aí tem a pessoa que tá seguindo isso, mas tem a gente que tá comprando. Como é que a gente mede uma pessoa de sucesso, né? Aí a gente acaba muitas vezes em preconceitos. Ah, ela é uma advogada, mas ela tem uma tatuagem. Ah, ela é isso, mas não sei o que é aquilo ali. Nós somos seres humanos, é inerente à nossa existência o julgamento. Né? A gente sempre vai julgar, automaticamente a gente vai ver, a gente vai tirar conclusões e tudo bem, mas a questão é como a gente desvincula uma coisa da outra, como a gente segue a partir daquele primeiro pensamento. Sai pensamento ou vou seguir com aquilo ali?
né? Aí volta pra aquilo ali. Se a gente não para pra pensar nas coisas, não para pra pensar no artigo que a gente leu, a gente não para pra pensar na imagem que a gente tá vendo, a gente só segue no clique, no scroll, e na pam. Mas às vezes a gente precisa parar pra ver o que tá acontecendo de fato ao nosso redor, né? Eu acho que isso você significa? pode, eu acho que assim, a gente pode se inspirar nas pessoas. Claro! Sabe? Isso é importantíssimo. Só que você, como você disse, a gente é diferente, a gente tem que ter a percepção, se descobrir. E seguindo essas fórmulas mágicas, esses modelos, as pessoas se esquecem de fazer essa construção. Eu falo muito no meu curso, nas mentorias, é isso. Você tem que entender o que é que você faz bem, que você gosta. É o relacionamento, eu falo assim, né? É o relacionamento com o jornalista, é escrever e tal. E entender, se inspirar nas outras pessoas para poder tornar o seu modelo de trabalho, o seu modelo de profissional. Não dá pra sair de uma forma e querer repetir as mesmas coisas que todo mundo, né? Exatamente. Agora eu quero que tu fale, então, Poli, sobre o teu artigo, o teu blog dessa semana. Que foi sobre essa questão de ser diferente, É né? verdade. Ah, você esqueceu? Ah, eu tava te dando a deixa aqui. Tá, mas eu vou dando o pretexto aqui enquanto tu vai te refrescando a memória. Mas sobre isso, né? E que é uma coisa que a gente fala muito aqui, que a Kika também busca isso, que é um equilíbrio entre quem tu é e a forma como tu tem que te apresentar. Sim, pra viver em claro. sociedade, pra também entendendo que as pessoas julgam, que daqui a pouco tu tá com um público que tem uma visão mais fechada. Então, como é que tu vai conseguir te enquadrar nessa forma profissionalmente, né? Mas a gente acaba se destacando por ser diferente. Não, e as né? pessoas, normalmente, elas escolhem, assim, eu, por exemplo, eu criei minha agência com o meu nome, né? Na época eu fiquei, põe o meu nome, não põe o meu nome. Eu falei, as pessoas me conhecem pelo meu nome, então vamos lá. Você cria uma reputação, só que assim, não é só quando você empreende ou quando você tem uma agência. Sim. Quando você trabalha, eu li hoje alguma coisa falando assim, você quando vai se apresentar, por exemplo, né? Eu trabalho divulgando pautas, eu vendo histórias, na verdade, né? Então, assim, eu não vou ligar pra você que trabalha, de repente a Bruna trabalha num veículo, eu vou ligar e vou dizer assim, oi, Bruna, aqui é a Cris como é que é o nome do café mesmo? Café da Prosperidade. Não, o café daqui que vocês estavam falando, o café Oli. do Oli, né? Sim, Do Oli. aham. Olha, aqui é a Cris, assessora do Oli. Não, aqui é a Cris Moraes. Eu tô falando sobre o café Oli. Então, assim, Sim. assina. A empresa não é a sua assinatura, ela não é só o seu chapéu, é o seu nome. Hoje em dia não tem como você ser um profissional. A gente tem aí, né, ChatGPT, tem todas as funcionalidades de inteligência artificial que vão ajudar nesse back-office, mas o seu nome, o seu protagonismo, a sua história, a conexão que você vai fazer, né? Olha aqui quanto tempo a gente tem de história, eu e a Poli, sabe? Então, assim, ela me conectou com outra pessoa de Novo Hamburgo, lá em São Paulo, Sim. né? Então, assim, isso não faz. Isso o curso não vende. Não. Você não aprende no curso, E é você uma aprende coisa- trocando com as Não, pessoas não foi olho no olho. E é uma coisa que tu tem que cultivar, né? É uma coisa que tu tem que sustentar. Porque a performance que a gente tava falando ali, ela não se mantém. Não se Uma mantém. hora tu não vai conseguir sustentar aquilo ali. É um personagem, quase, muitas vezes, né? E cansa, né? Exato. Cansa, né? Cansa ter que ficar tentando ser o que daqui a pouco tu não é, o que é difícil de ser. Ah, tu vai palestrar, tá, cara, tu não precisa estar daqui a pouco de salto alto, de blazer. Qual que é teu formato? Qual que é teu estilo, sabe? E aí, com isso, tu já vai gerar um impacto com alguma pessoa. E lembrar aquilo que a gente sempre fala, A né? vida como ela é, né? e Por isso ninguém... que eu tô sempre de camiseta. Exato, e ninguém vai agradar a todos, sabe? Daqui a pouco a pessoa quer que tu seja a fififi, pipipi, popopó. Beleza, então ela não é pra ti, tu não é pra ela. É que Tem virou outras uma opções. coisa, né, Bruna? Eu acho que muito assim, o luxo, eu cobrar mais caro, porque você tem que usar dourado, você tem que fazer isso porque vai cobrar mais caro, porque teu público... Preguiça, né? Preguiça, porque assim, tá bom, gente, todo mundo quer ganhar dinheiro e ninguém tá aqui, né? Só a Bel Prazer, todo mundo quer fazer suas viagenzinhas, quer comprar suas coisinhas, né? Precisa, a gente tava falando sobre isso, eu e a Poli, essa indústria agora que vem, né, com a climatério, menopausa, a gente tem que comprar... Eu fui fazer um creme, nossa senhora, um creme que custa R$400. Então, assim, eu sei que é caro. Então, eu vou precisar fechar mais jobs, entendeu? Exato, Mas assim, não, eu tenho que fechar, eu vou agora fazer escova todo dia, eu vou ficar linda, maravilhosa, porque E eu tenho vou que vender mostrar, o dobro do e preço. quando eu comprar esse creme, eu vou mostrar e deixar claro que é um creme caríssimo. Só que sabe? muita gente vende esse conceito como construção de autoridade, como posicionamento, que é tu ter que fazer tudo isso pra poder cobrar mais caro. Só que assim, não adianta tu cobrar caro e tu não entregar. A né? história, Porque da, isso a acontece história da muito. bolsa, né, gente? Aquele vídeo da bolsa, lembra aquela... Eu ia falar Qual? um palavrão, aquele vídeo que bombou da bolsa da Virgínia aquela vez. Ai, sim. Ai, gente, é só pra causar, pra, né, as pessoas terem um objeto de desejo e tal. Aquilo não é real, gente. Aquilo é fora da realidade. A gente não vive aquilo.
Eu queria voltar um pouquinho, a gente falar mais sobre essa parte, assim, da assessoria, explicar para quem não é do meio, vamos lá. né? Porque a gente acaba comunicando aqui com quase outros não gosto. empreendedores, com nossos colegas, nossos amigos, nosso relacionamento que nem sempre entende sobre isso, né? Qual que é a importância desse contato entre, daqui a pouco, eu que tenho minha loja, vou fazer um lançamento e eu preciso fazer um lançamento da minha loja, vou fazer um evento... Vou lançar um serviço vou novo, lançar um produto serviço. novo. Como que a assessoria de imprensa pode me ajudar, né? Então, a assessoria de imprensa, ela ajuda em 3 aspectos, né? Em tudo isso que a gente está falando de branding, de construção, então ela faz essa construção de uma reputação que vai te trazer autoridade. Então, essa reputação você constrói na imprensa, nos veículos, com públicos, com eventos. Então, assim, você ajuda a você se tornar uma autoridade fazendo essa construção, né, de reputação. Depois você tem uma credibilidade, porque a partir do momento que você sai na imprensa falando da sua empresa e tal, você sabe que foi checada aquela informação. Se está num veículo, tem alguém que checou. Claro que a gente, né, tem erros aí que E é acontecem. isso que super impacta na autoridade, porque não é tu falando de ti. Não né? é você falando, não é É aquela, alguém- aquela pessoa. Nós tínhamos um exemplo, né? Que a pessoa só falava as notícias, as informações só no seu canal. Por que será, né? Porque você fala o que você quiser. Então, assim, o veículo de imprensa. E daí tem uma outra questão também, que na imprensa você trabalha com todo esse teu histórico. A gente estava falando, né, de fazer conteúdo e tal. Tem histórico, então você pode usar esses conteúdos nas suas próprias redes sociais para te ajudar no SEO. Se você tem uma matéria, por exemplo, vamos falar uma pequena empreendedora, ela lançou um negócio, foi super legal, eu tive vários exemplos de clientes assim, e daí você sai na Exame, sabe? Vou dar um exemplo da Exame. Isso gera uma pontuação no teu SEO, que é o teu site ali, altíssima. Isso vai te gerar uma maior entrega nas tuas redes, no teu site, no teu histórico. É quase como que você pegasse seu Impacta no cartão... teu resultado de busca. Direto, é quando você pegasse teu cartão e distribuísse para um monte de gente. E, Sim. sabe? Então, assim, é um impacto. A assessoria de imprensa, a gente fala assim, é tão difícil fazer relatório de assessoria de imprensa, porque você fala assim, saíram 5 matérias, como se isso fosse o resultado. Não é esse resultado. Porque podem sair daqui 2, 3 meses. Eu tenho jornalistas, às vezes, que me manda e-mail 3 meses depois que eu sugeri a pauta, o cliente já não tá mais na agência. Aham. Tem uma que aconteceu essa semana, inclusive. Ela pode dar uma entrevista sobre tal assunto? Quando Sim. sair essa entrevista, isso vai trazer uma visibilidade grande. Então, assim, Claro. ele não é um trabalho de curto prazo. É Não. isso que é difícil para as empresas, sabe? E eu entenderem. acho que eu falo sobre isso que tem nas redes sociais também, mas acho que até na assessoria de imprensa tem até mais, que são as métricas imensuráveis, né? Isso. Porque assim, tu não tem como medir exatamente quantas pessoas tu impactou e de que forma tu impactou elas, né? Isso vale pro Instagram, pro teu vídeo, pra tua visualização, que alguém não comentou, mas daí vai pegar, vai falar pra ti, ou vai indicar pra uma outra amiga e vai te seguir, mas muito mais porque com os veículos tradicionais, tu consegue alcançar outras bolhas de outras formas, né? Quem tá ali lendo uma matéria, ela tá com mais foco naquele assunto, né? Se ela abriu pra ler ali, é muito mais... Ela vai ler com muito mais atenção do que um postzinho de Instagram, provavelmente, né? Então, acho que isso é muito legal. E eu acredito muito que é importante a gente se tornar conhecido na nossa região primeiro, Sim, né? Então, sim, com no momento certeza. que a gente tem ali, daí tu, a pequena empreendedora que abriu a sua loja, que lançou um produto, que vai fazer um evento, né? Consegue se comunicar com os veículos tradicionais, vai fazer um release, vai mandar pra imprensa pra publicar, e consegue se conectar cada vez mais com a região. Porque daqui a pouco ali é uma profissional que tem 20, 30 anos de residência com uma loja física na cidade e não é conhecida fora do bairro dela ou por tirando as 100 clientes que ela tem ali. Então, consegue expandir dessa forma que traz uma autoridade mais real mesmo, né? Mais palpável até. E quando a gente fala em produto, por exemplo, eu tenho exemplos, eu atendo uma rede de franquias que é Nanica, acho que aqui, acho que nem tem mais no Sul, se tem em Porto Alegre, né, que faz o Banoff. Ah, sim, Em São tem. Paulo, a marca, ela tem um apelo muito grande, ela é muito forte e tal. E eles abriram franquia em várias cidades e a gente fez esse trabalho de reputação. Por quê? O que acontece? No Nordeste, ninguém sabia a história, que era do Thiago Abravanel, Aham. sabe? Que tinha uma história, porque ela veio de Curitiba, daí foi pra São Paulo. Então, a gente fazia esse trabalho, porque cada estado, cada imprensa, ela tem um estilo. Tem sotaque, gente. A gente tem que saber lidar com as pessoas. A imprensa funciona de uma maneira em cada lugar. E quem vai entender isso? Quem trabalha com assessoria de imprensa. Não adianta você... a gente brinca, eu e a Kelly, que a gente conversa bastante, né? Porque assim, não adianta eu querer vir aqui no Rio Grande do Sul hoje e falar com os jornalistas. Eu não tô falando com eles todo dia. Eu não sei como eles funcionam. Eu não tenho relacionamento com eles. Eu tenho relacionamento, por exemplo, com
pessoal de São Paulo, do mercado financeiro. Eu fechei um trabalho agora que, assim, precisava... O meu trabalho parece pequeno. Você fala assim, ó, meu trabalho é fechar uma exclusiva com um veículo de negócios sobre esse cliente. Você fala assim, ai, Cris, nossa, você vai lá negociar essa entrevista? Uma entrevista e teu trabalho tá feito. Não, primeiro não tá feito. Quanto tempo eu levei pra construir esse relacionamento, pra fazer isso? E quanto custaria? Aí o ROI eu acho maravilhoso. Aí às vezes tem uma outra pro cliente, ele não entende, mas assim, ROI, quanto custaria pra você pagar esse anúncio? Você olha lá, são 2, pelo menos, dígitos. Tu ganhou 2 dígitos. uma matéria E a assessoria de imprensa, você pagou um mês, não é um dígito só, então... Então, pelo amor de Deus. Vale muito a pena. Uma matéria de 1/4 de página no valor. Então, cara... Quanto custa? Não, eu ponho isso no meu relatório, porque ainda a forma de você mensurar é centimetragem de coluna. Eu ia dizer centímetro de coluna. É centímetro de coluna. Então, a gente coloca lá, se você... Essa matéria... Só que, assim, uma matéria, você lê, um anúncio, você não lê. Sim. Então, assim, E a gente e dá pra diferenciar Não é uma a coisa mesma da outra, coisa, né? mas Não, é o jeito que e tem a de matéria medir. hoje você consegue ver os cliques, os acessos Sim. e tal. Os jornalistas normalmente mandam pra gente quando vai bem, ele quer entrevistar de novo, porque ele viu que o Sim. assunto interessou. E dependendo do tipo de veículo, vamos supor ali, a GZH, por exemplo, que hoje daí é o YouTube, é o rádio, DH hoje, é a Atlântida, não sei o que tem múltiplas coisas, fica com esse contato ali salvo no seu banco pra quando precisar de lá, pra cá, usar essa pessoa constantemente, né? Então, assim, é difícil mensurar, mas a mídia orgânica, né, que é o trabalho da assessoria de imprensa, ele tem um valor, assim, é muito alto mesmo para uma marca, para uma empresa, para uma pessoa também, né? Porque a gente faz essa construção, eu faço muito também essa construção de pessoas, né? Pra ela ser fonte, quando tem livro. Ó, você precisa divulgar o livro, né? Como é que você vai Sim. divulgar o livro se você não tem um espaço na imprensa? E só Sim. complementando o que a Bru tava falando antes, eu tava assistindo hoje um corte do Caoscast mais recente, que é sobre sociedade antitédio. E a Marina tava falando sobre funil de venda e a questão de ponto de contato, porque o jovem, ele não gosta mais de ir na loja porque a loja é sem graça, tá? E aí ela tava comentando que no funil novo, moderno de vendas, o atual, o contemporâneo, a gente tem até 16 pontos de contato com uma marca até comprar. Então tu pensa, eu vou ter aqui no Instagram. De repente ela gasta em mídia na TV, eu vou ver na TV. Mas da onde vem a credibilidade para eu escolher entre uma das 500 marcas que tá aparecendo aqui no meu feed enquanto eu tô rolando? Ela tem que ter algo mais. E aí entra muito forte essa questão da imprensa, porque ela é o que ajuda nessa construção de credibilidade que tu tava falando. Porque é isso. Eu vou comprar da que eu nunca vejo, tipo, pegar o comércio local. Eu vou comprar da loja que eu não sei de quem é, que eu não sei nada dela, ou eu vou comprar da pessoa que eu vi que falou sobre, sei lá, venda de Dia da Criança agora no comércio, no jornal. Sim, que foi lá, daqui a pouco ela foi palestrante no evento da cidade, ela tem ali o Instagram que ela conversa com as pessoas, a loja dela também já é um ambiente diferente, né? Então, ela é fonte no jornal, ela cena, e assim, da imprensa fura um pouco a bolha, porque às vezes você tá ali naquela sua bolha, né, nas redes sociais, você pode só seguir, só comprar as coisas que a Bruna recomendar. Eu tenho as dicas lá, eu só vou nas coisas que a Bruna tá me indicando. Mas assim, você vai estar no mundo ali, você vai estar muito fechado. Então, quando você vai para a imprensa, para outros canais e tal, você se abre para conhecer outras opções e realmente avaliar o que você gosta, o que você não gosta, né? Entender melhor outros tipos de opinião para não estar nessa segmentação muito fechada. E todo mundo quer crescer, né? Como a gente tá falando, a gente quer fazer essas coisas, todo mundo quer isso, mas tu vai precisar sair da tua bolha, tu vai precisar alcançar outros públicos, adaptar o teu produto, porque ele sai uma variável, né? Então, é um papel... Chama a Cris, né? Chama a Cris, isso é claro, eu já quero sair para São Paulo, eu quero fazer meu curso já, sério, porque eu gosto muito do Milagre de Marte, tá? Beleza, show, já tô aqui, peraí, Mas depois eu vou. Porque eu gosto muito de fazer essa ponte, assim, com as pessoas, né? Não digo nem... Tem serviço, às vezes, que eu construo com os meus clientes que eu nem coloco como, eu estou vendendo assessoria. Não, mas como eu tenho um relacionamento com alguns veículos da região, acabo fazendo esse E é braço. muito legal, né? Eu gostoso. amo, gente. Eu adoro amo. conseguir, que nem... Foi o caso de uma amiga que tava lançando um livro, eu montei o release pra ela, sabe? Mandei pros veículos parceiros, publicaram, daí veio aquela matéria, a pessoa feliz, eu adoro. sabe? Outras pessoas que foram no evento porque viram a matéria sobre
aquilo ali, ela vendendo mais um livro, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa muito bacana, assim, né? E tem que pensar na importância de a gente alcançar isso. Quais são os veículos da nossa região que hoje tem destaque, né? Ah, eu conheço isso aqui. Vamos pesquisar sobre o que mais tem. Tem uma rádio lá que daqui a pouco tu não dá por nada e ela tem uma baita audiência. Você sabe que eu sempre, numa reunião com o cliente, eu sempre falo assim, qual que é o seu sonho? Onde você quer sair? Porque assim, tem o ego, tem a necessidade, tem o ego. Porque eu sempre tento, ao mesmo tempo, também atender. O meu sonho era sair na vida. Eu tinha um cliente meu que sempre falava, saiu em vários veículos, em Bom Dia, mas eu queria sair na vida simples. Eu falei, calma, uma hora a gente vai conseguir. Porque é uma coisa, você lê a revista, você gosta, você quer sair lá. Qual o problema? Vamos tentar uma pauta lá, entendeu? Você nem fala sobre isso, mas a gente pensa um jeito de embalar. Então, assim, o PR, quando você perguntou como é que a gente trabalha, né? A gente faz a gente conta essa história, a gente olha para os vieses diferentes que tem pra gente entrar numa editoria diferente. Porque você não precisa sair só porque você tem um e-commerce e sair só no varejo. Exato. Você pode sair no SG, você pode sair em comportamento, você pode sair em produto, você pode sair em negócios. Sim, daqui a pouco tudo depende de como você olha pra isso. De roupa de bebê, produto de bebê, roupa de bebê, mas daqui a pouco tu fez uma parceria com um médico que ajudou a fazer uma peça diferente, e aí isso aí já gera um evento, sabe? Eu acho que abre um mundo de possibilidades quando a gente pensa em tudo isso, né? Em como a imprensa tá ali, às vezes, pra fazer essa parte de planejamento é maravilhosa. Eu adoro essa parte, eu adoro. Olhar pra esse planejamento, pensar onde você pode sair, e daí, além disso, o trabalho de assessoria de imprensa, como a gente teve essa mudança que eu falei dos veículos, mudou também muito, né? Eu sou raiz, mas eu falo que a Su foi convertida ao digital. Então, assim, eu tenho relacionamento com influenciadores, eu faço ação com influenciadores, eu faço seeding, eu faço evento. Então, assim, a gente faz isso, a gente faz o trabalho de RP. Né? Eu até tô falando pra Poli, né, que teve um vídeo que eu postei falando o que faz o Relações Públicas. Porque eu falo assessoria de imprensa, mas eu trabalho com relações públicas, com conexões, com relacionamentos. Eu não sou relações públicas, eu sou jornalista, só que eu tenho MBA em comunicação corporativa, então eu posso falar de relações públicas porque tá ali. Aí teve uma pessoa que comentou lá, um hater, né? Mas você não você tem a certificação não sei lá, né? Registro de relações públicas. Até onde eu sei, principalmente na minha época ainda era, mas uns anos atrás, mas com certeza na época de vocês também, era a comunicação social, né? Eram os 3 pilares juntos. A gente sempre tem ali, né? Era jornal, PP e RP. Não, no entanto que você faz mais um ano, você completa outro curso, né? Falei, não, querido, eu tenho um MBA, sou professora de comunicação, tenho 25 anos de formada, você nasceu quando, filho? Ontem, desculpa. Eu acho daí que eu aqueles faca na bota. Isso aí, entendeu? Perguntar do meu diploma? Não, é que a gente tem que questionar as pessoas, né? Mas nem sempre a gente precisa questionar no comentário. Vai olhar um pouquinho da pessoa, a gente tem que se questionar sobre quem é aquela pessoa. Eu sou professora de comunicação, querido, pelo amor de Deus. Mas agora eu queria fazer uma pergunta muito importante, mas não é pra ti, é pro pessoal de casa. Você tá gostando desse episódio? O Qual é o BO é quinzenal. E a gente segue a conversa o mês todo nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Então segue lá, @qualeobo podcast. E também ajuda a espalhar a palavra, engaja com a gente. Compartilha isso, ali tem os cortes. A gente posta algumas outras coisas do nosso trabalho de parceiras. Então, segue lá, se inscreve no nosso canal. Não sei por onde tá assistindo agora, mas tem o YouTube da Vale TV, tem o Facebook da Vale TV, né, as redes da Vale TV como um todo, nossa parceira, e o nosso próprio canal do YouTube do Qual é o BO Podcast. Então, ali, dá o teu númerozinho, tua ajuda vale muito pra gente. Mas vou pedir pra Poli seguir a próxima pauta, por favor. Então tá bom, vamos lá. Assim, o pessoal do Minas Bem-Estar divulgou essa semana um estudo lá da Harvard Business School, né, falando o seguinte, que 25% menos mulheres usam a IA generativa em relação aos homens. Tipo, a gente tá ficando pra trás. A gente não, porque eu uso muito. Também. Mas, né, nesse post, que é um carrossel, um conteúdo bem legal, assim, elas apontaram 2 grandes problemas ali nessa equação, acho que Harvard né? Tá old school esse aqui, negócio. Não. Deixa o estudo. Deixa lá. Deixa o estudo, mas o questionamento é válido, né? Sim. Tipo, mesmo que as mulheres, provavelmente elas estão usando a menos, sim, né? Independente, sempre, né? Mas assim, a gente tem uma tecnologia poderosa, gigantesca e que vai reproduzir o olhar masculino, porque se os homens usarem mais do que as mulheres, ela vai reproduzir isso, porque ela vai ser treinada a partir desse olhar masculino, né? E a gente sabe bem o peso que isso tem. Ou seja, a gente vai usar mais calça do que saia, né? Sim. E também que, de novo, as mulheres podem ficar para trás no quesito habilidades para o futuro. Porque, né, o saber, a usabilidade, entender, usar e entender como funciona bem é fundamental, não tem muito como voltar atrás. Não tem. Quem disser que não vai usar, vai usar.
Vai. Mas pode, Tá? sabe que eu acho que é muito parecido. Isso tende a aumentar as diferenças, né? Diferença salarial, diferença de oportunidade, porque se tu não souber usar, tu não vai arrumar emprego, né? E aí? Mas sabe que eu até tô abrindo aqui, porque tô montando um post para essa semana aqui pro perfil da Altabox, que fala sobre isso. Sobre essas habilidades pro futuro, né? E calma que eu vou puxar para vocês. As core skills. Segundo o Future of Jobs Report 2025 do Fórum Econômico Mundial. Muito bem. As habilidades essenciais para os próximos anos, pensando a 2025, 2030, né? Que elas vão mudar em 39%, vai mudar do que a gente tem hoje até 2030, vão mudar as habilidades essenciais para o meio de trabalho. E 50% da força de trabalho já passou por treinamentos para evolução e aprendizado de habilidades, em todos os nichos, assim, né? Mas, quais são essas core skills mais citadas? Pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade, motivação e autoconsciência, liderança e influência social, empatia e escuta ativa, curiosidade e aprendizagem contínua, literacia tecnológica, gestão de talentos... What the hell? O que é isso? O quê? Literacia tecnológica é saber usar. Nossa, gente. Só a palavra literacia já é Não, difícil, tá né? Mas difícil. é o alfabetismo digital, basicamente. Orientação para serviço e atendimento ao cliente, IA e Big Data. Redes e cibersegurança. E aí, pensamento sistêmico. Então, assim, é uma coisa essencial para o meio de trabalho e para o meio, como sociedade, cada vez mais a gente ter esse entendimento. Eu acho que uma coisa bem importante, assim... que pode influenciar, daí eu não tenho dados para isso, é mais a minha opinião mesmo do porquê que as mulheres acabam não usando tanto, talvez seja porque a gente já tem dados sobre como as mulheres às vezes não se candidatam para um trabalho quando elas não têm todos os checks ali da lista. E o homem tem 2, 3, já vai lá e coloca, né? Então, eu acho que a mulher, às vezes, fica muito nisso, assim, de um lugar de questionamento. Ontem mesmo, com a Bruna Haas, nossa comunicadora parceira das bestas da comunicação do nosso grupo, e minha amiga de longa data, a gente estava conversando sobre um post que eu fiz com o IA, uma das poucas vezes que eu faço post com o IA. Porque eu queria fazer uma brincadeira com outubro, de Halloween, etc. E queria fazer uma brincadeira com vários personagens de Halloween. Ela ficou tipo, eu sou meio contra. Eu falei, pois é, em 2025 não dá pra ser muito contra. Mas eu entendo que a gente tenha que ter esse questionamento, assim, sabe? Ela falou, mas e os ilustradores? Eu não ia contratar um ilustrador pra fazer esse post. E eu, como, né, com a habilidade de design que eu tenho, eu poderia fazer esse post, mas daí vai demorar horas pra fazer essa montagem que nem ia ficar tão bonitinha quanto essa aqui. Mas é importante a gente ter esse pensamento. E eu acho que a mulher, ela acaba ficando muito mais nesse questionamento, nessa validação sobre, daqui a pouco eu vou estar... Tirando do trabalho de alguém? Ou daqui a pouco, não, Ou eu não sei usar, então eu não vou usar. Não vou usar, vai que eu uso errado, vai que tá errado, vai que não pode, ninguém me falou no meu trabalho se pode ou não pode, não vou poder. Ou daqui a pouco isso aí eu vou estar... não, isso aí é trapaça, vou estar trapaceando. Acho que a mulher acaba ficando, às vezes, nesse lugar mais de se questionar, em vez de, cara, vamos perguntar, vamos ir num curso que nem o que tu fez, que a gente vai ir num próximo evento essa semana também, né? Pra gente se qualificar e não tem como em 2025 a gente ser contra a IA. Não tem espaço mais pra isso, eu acho, sabe? Mas é importante que a gente tenha esses questionamentos. A mulher, ela é assim em tudo, né? Eu sempre lembro em relação às finanças, porque como eu trabalhei no mercado financeiro, eu falava assim, a mulher demorava muito pra investir, os homens investindo, na bolsa, em tudo, a mulher demora, porque ela quer ter todas as informações. E aí é uma coisa que a Bruna falou que eu acho que é legal de falar, não precisa saber tudo pra começar a usar. Usa, entendeu? Feito é melhor que perfeito, né? Então, Total. você começa a usar a prática, você vai aprendendo, você vai Troca a fluindo. roda com o carro andando. Nossa, a gente tava falando sobre isso do podcast, né? Que você perguntou quantos episódios, né? O meu podcast tem 73 episódios. 3 anos, eu já fui aprendendo um monte de coisa. Fui mudando estúdio, mudando microfone, mudando o jeito. Então, cada jeito fui aprendendo. E eu acho que isso é mais legal quando a gente tá aí, volta, dá um outro passo, porque a gente tava falando de imagem, né? De percepção, de autoridade, essas coisas. Porque as pessoas vão ver tua evolução, teu crescimento. Nossa, olha que legal. A pessoa te descobriu hoje. Descobriu teu podcast, teu Instagram, sei lá. Olha lá. Daí daqui a pouco ela quer olhar os outros episódios. Nossa, 3 anos atrás. Nossa, olha como era diferente. Nossa, não era tão bom, né? Ou seja, melhorou, né? Que nem foto, quando a gente olha, sempre tá melhor, né? Exato, então poder mostrar essa evolução, acho que é muito valoroso. E eu sempre digo isso daí não só sobre IA, mas pra vídeo, assim, né? Pra conteúdo nas redes sociais. Eu tô com uma parceira agora que ela... A gente sempre quer fazer mais um curso. Eu tenho isso, gente. A gente adoro. Não, e eu tenho uma parceira que ela fica... A impostora que habita em mim ela fica... né? Adoro fazer um curso. Ela fica também. morrendo de medo até de postar. Será que isso não é um tiro no pé? Será que não é errado? Cara, posta, vai fazendo, sabe? Daí eu consigo até te direcionar como tu
melhorar na tua comunicação. Mas tu precisa ter a tua... Qual que é o teu tom de voz? Quem é tu na fila do pão, né? Então traz isso pras pessoas. Eu, quando quis fazer mentoria, eu já fazia o curso. Olha bem, já tinha feito o curso, tudo, eu quis fazer um curso pra como fazer, pra eu dar a mentoria. Aí Curso falou, de curso. não, daí a mentora falou, você já tem a mentoria, é só você vender agora. Agora você atender as pessoas. Não, mas aí eu entendo pelo menos o teu lado de, tipo assim, tu se certificar de que daí... Professora, mania, né? De professora tem que planejar tudo, mas sabe? daí tem que ter uma estratégia de vendas, tem que ter uma estratégia de material. A gente aqui condena um pouco o curso de fazer curso, mas é importante a gente ter um entendimento. Até porque ele vai virar... O teu conhecimento, até ele virar um produto, tem várias etapas, né? Sim. Que também, ao mesmo tempo, as pessoas acham que é assim, né? Sim. Eu quero fazer um curso. Pronto. Um curso vai resolver. Aí eu falo que é papagaio de pirata também, né? Que a pessoa vai lá, repete o que leu no livro no curso e acha que é expert no assunto. Sem profundidade, né? E daí eu queria dar até o parabéns pra vocês, gente, pelo podcast. Porque Obrigada. assim, não é fácil fazer, né? Um podcast, a gente sabe o quanto a gente se dedica, quanto a gente... Mas aqui é justamente um espaço pra ter essa profundidade, pra ter essa discussão, pra trazer ideias. Porque você só copiar um modelo não traz o resultado que você tá imaginando. Não, e é justamente isso, assim, até antes a gente tava falando, até anotei e não falei quando tava falando dessa questão da autoridade fake, né? Não tô julgando ninguém. Mas tô. Mas Vamos, assim... depois a gente põe os nomes. Não, até nem pensando em Não, tô ninguém brincando. específico, mas assim, que nem ficou muito podcast em alta, todo mundo fazendo vídeo fingindo que tava em podcast. Não, absurdo. Uma coisa eu botar meu celular aqui e usar como cenário, que eu indico as pessoas de novo, né? Venham até a Eco e usem como cenário para os seus vídeos, bota seu celular, sua câmera ali, beleza. Mas gente fingindo que era um podcast, sabe? Entrevistado, né? Porque tu Exato. gravar um Bruna, vídeo num cenário mas- legal é uma coisa. Agora, Exato. tu fingir que tá conversando Você com tá alguém... fingindo o quê? Que você tá dando uma entrevista. Porque Exato. assim, é lógico que você não vai dar uma entrevista pro jornal, pra televisão e tal. Daí você fala, eu dei uma entrevista pro podcast. Olha, gente, eu sou famosa, eu tô aqui no Qual é o B.O., viu? Mas então, e assim, eu nunca quis que fosse isso. A gente queria gerar conteúdo, queria coisa. Vamos fazer uma coisa de verdade, então. Vamos fazer isso aqui. E realmente dá trabalho, assim, né? A gente tem que ter todo um planejamento. Ainda a gente quer que vire, é claro, um produto rentável, né? Que a gente ganha com patrocinadores Isso. que possam colocar suas marcas com tanta autoridade aqui, com quem entende de comunicação, que é a gente. Mas eu acho que é o nosso... A gente tem um compromisso com a gente conseguir gerar essas conversas. A É gente muito importante. fazer as perguntas, deixar uma pulguinha atrás da outra nas pessoas, assim, sabe? Eu acho que esse é o objetivo. Tá aqui pra ti, aqui, ó. Ou aqui também, como preferir o coraçãozinho, né? Tem outro aquele, peraí. Aquele, Aqui, ó. eu sou contra esse. Eu não gosto de dar muito trabalho. Ai, não gente. gosto, acho muito difícil. Esse é Não, muito mas difícil. assim, a constância, eu falo assim, é lógico, de vez em quando eu falei pra Poli, semana que vem no Pode Ser Pauta vai ser o episódio do Qual é a B.O., porque eu falei assim, porque eu vim pra cá, Claro. eu não vou conseguir, na sexta normalmente eu gravo, porque assim, uma semana eu tenho uma entrevista, que eu já gravei 4 no mesmo dia, Sim. e vou distribuindo, e na outra vai um áudio, né? Eu vou usar o áudio e tal, então assim, é porque é muito conteúdo que a gente produz, e é muito importante... Porque tem gente pra ouvir sempre. Sim. A gente atinge as pessoas a todo momento. Então, assim, seguir, ouvir, se aprofundar. O podcast é uma coisa, eu acho maravilhosa. Gente, na pandemia, eu acho que eu consumi, eu não Nossa, tenho noção de quanto eu consumi. Sim. Lavando louça, passeando com o Até cachorro. hoje, no carro, entendeu? vou fazer um trajeto um pouquinho mais longo, já coloco um podcast ali pra ouvir tranquilamente. É muito bom a gente absorver esse conteúdo. E eu acho, volta também, que é o quanto a gente pode ajudar o outro coleguinha, né? Apoie seu coleguinha, apoie o comércio local. Apoia o Olha o comércio podcast legal. local. Apoie o podcast local, o programa local, né? Que não é fácil a gente tá aqui, a gente requer um desprendimento de tempo e energia. Então, dá nossa curtidinha ali. Compartilha, Eu tô muito gente. merchan hoje. Apoia Ela uma tá amiga. Eu tô muito né? merchan hoje. Aí, sabe o que acontece? Uma vez eu falei pra uma amiga minha, ela falou, ai, nossa, que legal e tal. Eu falei, então, se é legal, curte, comenta, compartilha. Ah, é? Eu falei, você não sabe? Então eu fiz um vídeo. Eu falei, gente, olha, se você quer ajudar, você não só olha, você curte, compartilha, manda pra alguém, né? Ajuda aí, né? Tá, então aqui a gente já tá se estendendo, vamos rapidinho, porque eu até esqueci que tinha um tópico 3, tá? Mas vamos pro tópico 3 um pouquinho. A gente sempre fala de novela por aqui, e mesmo, né, a gente adora... Gente, tô por fora. Não, mas não é só sobre a novela, os episódios, é sobre os cases, as coisas, né? E mesmo com muitas críticas na internet, vale tudo, né? Segue aí faturando e movimentando pautas e na boca do povo, odiando ou Um gostando. merchan dia sim, uma publicidade dia sim, dia O não. cara tá ali descobrindo que teve um irmão, ela, vou lavar com homo rápido, ciclo rápido, Estou no sabe? hospital fazendo meu tratamento do câncer. Ai, mas olha aqui, chá de
fralda, sabonete, É, Meu Deus é do tipo céu. meio show de Assim, Truman. Mede, né? Meio Eu show de assim, Truman, sempre, né? onipresente. Porém, outro dia teve merchan da Chili Beans com participação do nosso amigo pessoal nosso e mais ainda da Kika Vai lá no Jordano. nosso feed no Instagram que tu vai ver que tem foto. Aqui que entrevistou Caíto Maia. Caíto Maia Olha. esteve lá, lembrando, né, isso. E aí agora a gente quer falar contigo, Cris. Como Ai, meu assessora Deus. de imprensa, tu pode falar com mais propriedade sobre o peso da mídia tradicional. A gente já falou um pouquinho, mas a gente entendeu um pouquinho mais. O que tu tem mais a nos dizer sobre a mídia tradicional? O peso Que ela se não traz morreu, pra começa por aí. Não, É. pra começar, ela existe, né? Oi, vai lá. Oi, tudo bom? Entendeu? Você tem lá vários veículos, várias revistas, vários programas, né? Então, assim, ela existe e é cada vez mais concorrida, inclusive, porque, assim, a assessoria de imprensa brota aqui uma em qualquer lugar, tá, gente? Porque tem. Mas, assim, como todo trabalho, você tem que pensar em fazer essa base e as empresas precisam muito, muito. E daí não é só para divulgar o produto, é um gerenciamento de crise, né? A gente tem um problema, tem indústria, tem problemas da indústria, você precisa gerenciar. E a gente sempre fala que a reputação é algo que você tem que estar cuidando sempre, né? Porque um momento de deslize, então assim, para as empresas ter uma assessoria de imprensa é assim, é um seguro de vida praticamente. Boa. Sabe? É um seguro de vida. Você ter uma assessoria de imprensa, claro, que acompanhe o seu negócio, que saiba. É um trabalho muito sigiloso. Por isso que, assim, assessoria de imprensa e jurídico andam sempre juntos. Sempre juntos. E tu acha que dá pra gente dizer assim, eu acho que sim, né? Mas até vou confirmar com a especialista. Principalmente, quanto maior a imprensa, maior a empresa, quer dizer, quanto maior a empresa, maior a equipe, mais se precisa de uma assessoria de Não, com certeza. Maior Isso- o risco, né? Maior o risco, com certeza. Porque, assim, a marca, quanto maior, maior o valor dela. Então, tem muito mais risco a perder. Mas eu não acho também que o pequeno negócio, ele pode simplesmente evaporar. Porque uma empresa grande, apesar de ter uma crise e tal, ela tem outras frentes, tem outros negócios, ela sobrevive. O pequeno, se ele não tiver... e assim, eu acho que falta às vezes pro pequeno entender. Eu tive um caso de uma pessoa que me falou esses dias que teve um mal entendido. Não era uma fake news, mas era quase uma fake news. Uma história mal contada e a pessoa perdeu clientes e ninguém mais estava indicando. Eu falei, que custa você fazer uma carta? Se você quiser, eu faço. Eu já tava assim, já nervosa. Eu te ajudo, Eu te ajudo. Eu faço. Ou grava um vídeo, faz uma carta e manda. E fala a história verdadeira. A transparência na comunicação e a assessoria de imprensa é isso. Você vai fazer uma nota de esclarecimento, é transparência, é direto ao ponto. Fala a verdade. A agilidade é fundamental. Porque, Bruna, se você deixa os outros contarem sua história, você já perdeu. Tu sabe que tu falou que tu tá por fora da novela, mas assim, ontem, Ai, meu Deus. essa semana, Alguém falou na novela, eu sei. Não. Uma assessoria de imprensa precisa de uma assessoria de imprensa. Não, e ela pegou... Não, mas tem o assessor de imprensa. Tem o jornalista raiz lá, que ele tá sempre investigando umas coisas também, mas ele é assessor de imprensa de uma empresa. Mas teve a história do Leonardo lá, que era o filho que tinha morrido e voltou pra apareceu de novo, tá vivo, tá? E a primeira coisa que a Odete Roitman disse foi que eles tinham que tirar uma foto para mandar para a imprensa, porque eles têm que ter a narrativa. Que quem tem a narrativa da família Roitman é a família Roitman. Não, se você deixa na mão dos outros, entendeu? É isso. Então, assim, esse caso dessa Então, pequena a história empreendedora. vai vazar, conta tu primeiro. Então, essa pequena empreendedora, estão falando mal, contaram a história e tal. Se você assume a sua narrativa e conta a verdade, claro que você abre o seu peito. Mas se você não tem nada a perder, entendeu? É melhor você contar a verdade ou que deixar os outros contar a mentira, né? Então é muito importante. Pro grande, que tem um risco enorme de marca, né? De perder isso. E tem empresa com capital na bolsa, tem uma série de coisas. Mas o pequeno também sofre bastante E consequências. como é que as pessoas fazem pra te contratar? Conta pra nós. Olha, gente. Oi, tudo bom? crismoraes.com.br. Entra lá no meu site ou me segue no Instagram, crismorais.pr. Não é de Paraná, tá? É de Public Relations. Ó, eu quero falar que nem a Bruna. E também tem o podcast, tá? Que é o Pode Ser Pauta. Segue lá, tô em todas as plataformas de áudio, no canal do YouTube também. E eu tô sempre falando de comunicação. Quando eu posso, eu sempre trago um convidado, um jornalista, porque eu falo assim pro meu cliente, eu sempre digo assim, não há nada melhor que o jornalista para falar aquilo que eu falo todos os dias para você, como funciona, como é que toca a música. Então o jornalista vai lá no podcast, dá os recados, eu aproveito para dar os meus também, né? Sim, a gente Então manda é os isso. recados, como a gente faz aqui também. A gente Exatamente. manda recados. Manda recado, né? Vamos pras dicas, então. Bora pras dicas. Deixa que eu começo. Vai lá. Um podcast
chamado Fofoca na Calçada. Eu amei esse nome, cara. Amei. Leila Germano e Glaudemias, o que eles fazem? Eles recebem histórias dos ouvintes, histórias reais, Amo. né? Que eles fazem a partilha das histórias. Tipo uma coisa Chico Felice. Mas eles substituem os nomes das pessoas, porque eles têm medo de processo, eles não querem crise, né? Por nome de pessoas famosas. Então, são histórias muito engraçadas. E a forma como eles contam as histórias. Eles têm um quadro, por exemplo, que é o Paulo Freire Você Prometeu, porque Paulo Freire prometeu que a educação liberta, mas que às vezes as pessoas parecem que não entenderam a educação e as burradas que as pessoas cometem na vida, as frias que elas entram, né? Então, Sim. esse é um dos quadros, mas eles têm, tipo, contam histórias de pessoas que as pessoas mandam. E é muito engraçado. Normalmente tem uns episódios temáticos e a gente se diverte. Que demais, que demais. Quer dar tua dica? Eu vou dar uma dica de livro, né? A gente tá participando do clubinho lá e eu tenho muitos livros de lá, mas o Essencialismo do Greg, esqueci o sobrenome dele. Sim. Eu amo. Adoro. Eu dou, sempre na mentoria eu indico esse livro aqui porque eu já sou uma pessoa muito prática e eu acho que o livro ele ajuda muito a te posicionar sobre aprender a dizer não, Cara, assim... o que é essencial, né? Eu abri esse livro, aí eu li, tipo assim, o primeiro capítulo e daí eu fiquei assim, depois assim, ó. Chorando. A gente tava Foi falando chorando antes um monte de projeto que a gente tem, né? Eu tenho 2 filhos, eu não tenho como me livrar desses projetos, né? Entendeu? Agora, os outros, eu posso dizer não. Ou sabe que uma frase que não tá no livro, ele fala um pouco parecido numa das entrevistas, mas ele fala assim, se você se perguntar, vai caber? Eu falo isso na minha agenda. Vai caber? Eu falo, não. Toda vez que eu penso assim, vai caber? Não. Então, que nem eu falei pra Poli, eu não, de tarde eu não tenho nada, então vamos topar gravar no... Agora, se eu falar assim, eu acho que eu tenho das 5 às 6, aí, Poli, eu vou tentar... Sim. Não dá. Isso foi uma coisa que eu tive que e a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Sempre assim. É jovem, né? 20 anos. Ai, obrigada! Não, mas de qualquer forma, assim, eu sempre sou a pessoa que eu quero resolver tudo pra todo mundo, quero ajudar todo mundo, eu quero fazer todas as coisas Não se no prioriza, mundo né? ao mesmo tempo. Mas às vezes também eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de me abrir pras experiências, assim, sabe? Só que às vezes a gente tem que saber o limite, né? Às vezes tu dá a mão à pessoa que é o braço, né? Às vezes daqui a pouco aquilo ali Normalmente. foi... normalmente, né? Uma coisa ela foi boa por um momento, mas daqui a pouco acabou o ciclo dela, não tá mais fazendo sentido, né? Então eu acho que o essencialismo ele nos traz pra gente fazer essas perguntas sobre o quanto a gente tá priorizando, tanto por produtividade e lucratividade, mas também pela nossa paz interior, né? Que é uma coisa porque assim... a gente tira a nossa energia, a nossa paz, às vezes, né? Então eu falo assim, eu gosto de ajudar. Tenho uma coisa, né, de peixes ali meu, que eu tenho que ajudar os outros. Então, assim, às vezes eu tô com uma agenda, mas assim, você pode fazer aquilo for rápido, mas se aquilo tirar a tua energia para um projeto que você tem, que da tua meta, né, que é o essencial, eu acho que eu gosto de ter muito minha agenda cheia, eu gosto de estar sempre em movimento, eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu gosto, de estar em lugares que me permitem também... a gente foi lá ontem no Fevale Summit, já encontrei outras amigas, já fiz uma conexão de uma com outra, já fiz uns cliques, já Esse assisti movimento, né? sabe? Então, eu gosto disso, né? Só que às vezes a gente tem que parar pra pensar até quando isso tá prejudicando ou não, tá acrescentando ou não. Não é um baita só livro. o dizer não, mas também o abrir mão, né? Exatamente. A minha dica é uma que eu comecei, eu li poucas páginas, mas eu gostei muito desse livro, porque ele me apareceu de sugestão. Eu li muito sobre ele antes de lê-lo, antes de comprá-lo, porque né, não tá barato comprar livro. Então, é O Coração do Negócio. Princípios da Liderança para uma Nova Era do Capitalismo. É legal porque fala, né, sobre a perspectiva de grandes empresas, assim, mas fala sobre isso que a gente fala muito aqui, que é a importância de olhar para as pessoas, para a cultura organizacional, para a tua equipe, para que impacto que tu vai ter. Daí só quero até deixar um review que tem do livro aqui no início, que é esse, ó. Colocar o propósito e as pessoas em primeiro lugar é o mais poderoso impulsionador de desempenho de valor a longo prazo. Esse livro é uma inspiração para qualquer líder que queira causar um impacto econômico, social e ambiental positivo. Quem deixou esse comentário foi a Sophie Bellon, que ela é presidente da Sodexo. E aí ele é escrito pelo Hubert Joly e a Caroline Lambert, que ele, por exemplo, né, tô condenando um pouquinho Harvard, mas ele foi reconhecido pela Harvard Business Review como um dos 100 gente, eu sou louca pra fazer CEOs. um curso de Harvard, pelo amor de Deus, né? Não, é o sonho, né?
né? Mas ele foi reconhecido como um dos 100 CEOs de melhor desempenho do mundo. E como um dos 30 melhores CEOs do mundo pela Barron's, que é uma outra revista bem conceituada. Então, tipo, é bem legal essa leitura aqui, que eu já tô começando, mas já... Assim como o Essencialismo, que eu abri, já, tipo, me deu vários tapas na cara, esse livro também. E ali ele fala de propósito, sempre lembrando que propósito não precisa ser mudar o mundo, pode ser só mudar o mundo de alguém. Exatamente. Gente, vamos com baby steps, né? Sim. Exatamente. E agora a gente vai encerrando por aqui. Isso. É isso. Então, obrigada pelo convite, meninas. Muito Vida obrigada. longa aí, o Qual é BO. Pelo tempo. Quando Depois forem pra eu- São Paulo, vocês vão lá. Com certeza, eu acho que eu já Pode vou Ser ao Pauta. final desse mês, tá? Só Ah, pra te tá bom, avisar. tá bom. Olha. Olha, dia 11, inclusive, tem um evento do Pode Ser Pauta. Olha Ao que vivo. legal. Olha. É. Ai, que rico isso. A gente Ao pode vivo fazer um online evento. a gente pode fazer. É. Kika, vamos fazer um evento. Que a gente decidiu aqui, Kika, no ar, seguinte, Não tá todos os nossos telespectadores de prova, que vai rodar o mundo, vai rodar aqui pra próxima em Portugal, né? Não, eu quero matéria de lá, minha filha. Por favor. Teremos, porque não estarei aqui, não estarei na mesa, mas estarei. Marcarei presença. Obrigada, Cris, pela conversa, pela disponibilidade, por ter, mesmo acordando cedo, ter vindo aqui conversar com a gente, né? Imagina. E- Eu, assim, meu carisma eu não te falei, né? Mas não Ai, tem para! Eu não te conheço, eu te achei baita carismática. Nada como energético, né? Vamos fazer propaganda, vamos dar um patrocínio, né? Patrocínio, por favor. Foi o café da prosperidade, eu acho, do Dé, Eu né? acho. Oi, o café sempre ajuda. Sempre ajuda. E então também, e obrigada a você que está aí com a gente até agora. Voltaremos com um programa inédito no sábado, 18 de outubro, 20 horas, na programação da Vale TV, também no canal do YouTube, Vale TV Play, ou no nosso canal, Qual é o BO, também no Facebook da Vale TV, também no Spotify e nas demais plataformas de áudio, onde o Dé nos coloca depois. Isso aí. E a gente esqueceu, né? É. Aniversariante! Parabéns, Poli! Dia 30 de setembro, mesmo dia do meu filho Gabriel. Viu? Virginia, Os melhores librianos. Libriana, Os sensacional, melhores né? librianos do dia 30. Nossa aniversariante da inspiração. semana, minha colega e amiga maravilhosa. Parabéns, amiga, por mais essa data conquistada. Mais um aninho. Isso aí. E não deixe de nos seguir também no Qual é o BO Podcast no Instagram pra acompanhar nossas postagens, como a gente já falou, mas é que eu vou continuar insistindo até vocês fazerem mesmo, hein? Então tá, muito obrigada, Dé, por ficar aí na técnica. Obrigada a você novamente. Obrigada, Cris. Obrigada, Poli. Bora lá. Obrigada, até o próximo. Aê. Bye.